Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Amém. Já abrimos a palavra de Deus na liturgia. Nós já cantamos a Deus, nós já expressamos o nosso louvor a Deus através da música, na qual até o nosso pastor tem exposto o livro de Salmos, onde nós vemos que são poemas e músicas cantadas do povo de Deus. E neste momento, eu convido você a abrir na carta de Paulo a Efésios capítulo 1. A última vez que eu trouxe mensagem aqui na igreja foi neste capítulo. Não sei quantos vão lembrar. E nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Já de antemão, eu queria adiantar, se você reparar, o versículo 3 inicia dizendo: bendito o Deus e Pai, e quando nós chegarmos no versículo 14, nós temos um ponto final. Paulo, ele expressa ao Senhor uma grande sentença. Essa aqui é uma das maiores sentenças que nós temos na Bíblia, onde é como se fosse num só respirar. Ele começa a falar dizendo que Deus é bendito e não para até no versículo 14. E hoje nós vamos ver realmente o que Paulo quis dizer para essa igreja, com essa grande sentença. E ele dá uma explicação completa sobre o plano do Pai, a obra do Filho e a ação do Espírito Santo sobre nós. Vamos ler então de forma alternada, assim a igreja participa. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Bendito e Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Em louvor de sua glória. Vamos orar? Toda a liturgia, não sei se você reparou, falava de Jesus Cristo. As músicas que nós cantamos hoje falava de Jesus Cristo, e hoje nós vamos ver como que Jesus Cristo aparece nesse texto e o que ele fez por nós. Eu gostaria que você abaixasse sua fronte, fizesse essa oração, pedindo para Deus falar, comunicar conosco, iluminar nossa mente, nosso coração, para que possamos sair daqui com o coração cheio de alegria por estarmos servindo a Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor pelo privilégio de podermos cultuar com liberdade ao Senhor. Nós louvamos também a Ti pela oportunidade de estarmos juntos a cada domingo, a cada escola dominical, nossos encontros durante a semana, na qual a Tua palavra é aberta, e que possamos nos ater, ó Pai, às verdades do Senhor e obedecer a cada dia. É assim a nossa oração.
Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trabalhar hoje com os irmãos com o tema As bênçãos advindas de Cristo. As bênçãos que provêm de Jesus Cristo. Quais são elas? Irmãos, o mundo não compreende a igreja. O mundo não compreende a igreja, o mundo não entende. É só você olhar para a sua vizinhança, é só você olhar para o meio do seu trabalho, colegas, amigos que você tem, muitos deles não entendem porque você está na igreja cada domingo. Por que existe essa rotina? Por que nós não aceitamos certos convites de festas, de encontros? O mundo não entende o que é bênção espiritual. O que é bênção espiritual? O mundo resiste a Deus de maneira profana. De maneira profana, na qual usa-se das coisas que Deus criou, dando vazão à carne. Dando vazão à carne. Hoje eu estava falando de manhã para os adolescentes, e o texto que nós lemos era Provérbios capítulo 5, e fala sobre a mulher adúltera. E eu falei bem francamente para os adolescentes, o sexo foi criado por Deus. O problema é que as pessoas utilizam-se e mantêm essa intimidade da maneira errada, da maneira que profana Deus, aonde é só permitido diante de um casamento. Diante do casamento. Então, o mundo está dessa maneira. Ela não entende quem é Deus, não entende porque nós viemos à igreja, não entende que são bênçãos espirituais, profanam contra o Criador, não compreende a leitura bíblica, a palavra não comunica a eles, mesmo sabendo que na história Jesus Cristo veio, o Deus, e se encarnou no meio de nós. Não responde ao Criador. Esse texto que nós lemos mostra por que nós estamos aqui hoje. Esse texto que lemos mostra por que nós adoramos a Jesus Cristo e por que o mundo não entende. Por que o mundo muitas vezes não entende. Eu não sei se você tem vizinho assim, que observa você vindo a cada domingo à igreja, colegas do trabalho e assim por diante. O que nós sabemos de Efésios? Eu queria pontuar algumas coisas. A Efésios foi uma cidade fantástica. Ela chegou no seu auge entre 200 a 300 mil habitantes. Pela época era uma quantidade considerável, pela logística de ter toda uma estrutura, né? Então, Paulo trabalhou nessa região durante 3 anos. 3 anos, foi o local que ele ficou mais tempo, e agora nós estamos diante de uma carta na qual ele está preso, e ele escreve para esses irmãos. Eu quero chamar a atenção que Paulo ficou 3 anos naquele local, e foi o local que ele ficou mais tempo. E ele ao começar a escrever essa carta, direciona essa região da Ásia Menor, com foco realmente em Éfeso. Alguns pergaminhos são encontrados direcionados a Éfeso, outros pergaminhos não está direcionado a Éfeso, o que dá a entender que é uma carta, possivelmente foi uma carta geral, para atender toda a região da Ásia Menor. E Paulo escreve com muita propriedade, porque ele conhecia os irmãos. Um dos argumentos que existe para dizer que provavelmente essa carta não foi tão específica para Éfeso, mas para toda a região, que a maioria das cartas, quando ele ficou nas cidades, ele conhecia alguns irmãos e citava os nomes deles. E nessa carta, ele não faz isso com evidência. E dá a entender, então, que essa carta é uma carta que ela corria toda a região da Ásia Menor. Toda a região da Ásia Menor. E qual que é o objetivo? O objetivo, quando nós lemos toda essa carta? Instruir, consolar e fortalecer os irmãos daquela região. Instruir, consolar e fortalecer os irmãos. O objetivo dessa carta é mostrar como a igreja foi criada. Se eu perguntasse aqui, tivesse a oportunidade para responder, como que a igreja foi formada? Como que a igreja foi criada? Esse texto nos responde. Quais os deveres e privilégios que nós temos da parte de Deus? Temos consciência da nossa identidade em Jesus Cristo?
a prisão que Paulo estava causou grande tristeza para esses irmãos, e é um dos motivos pela qual ele escreveu a carta, para consolar os irmãos, fortalecer e instruir. Outra dinâmica que Paulo tem muito em seus livros é a dinâmica de ensinar sobre Cristo, sobre Deus, onde usar esse termo, a teologia, e depois que ele discorre tudo que ele queria ensinar, ele começa a dar ênfase na questão da prática. É o que nós lemos hoje em Efésios capítulo 4. Se você reparar, vai para as questões práticas da vida. E nós estamos agora no primeiro capítulo, ele está ensinando aos irmãos a louvar a Deus. E pelo quê? E outra coisa que me chamou a atenção é que muitas vezes a gente quer ver coisas, talvez, vou dizer entre aspas, coisas fantásticas, achar coisas diferentes na palavra de Deus. Essa aqui é a maior sentença que Paulo escreve. E nessa sentença, ele fala quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é Deus Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que algumas vezes nós somos tão antigos de igreja que as coisas que Cristo fez por nós não tem mais não brota de nós um louvor. Foi lido o texto sobre todos os textos que evidenciavam a Cristo e o que Ele fez por nós hoje. E nós precisamos nos ater a isso, não deixar esfriar isso em nós. A Jesus Cristo perdoou os seus pecados. Muitas vezes pode sair de nós muito banal. Mas o que aconteceu para Jesus Cristo? Através de Jesus Cristo, nossos pecados serem anulados. Versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele começa dizendo que bendito seja Deus e Pai. Deus e Pai. Foi a última mensagem que eu trouxe. Eu evidenciei sobre essa questão da obra do Pai. E Paulo diz para a igreja louvar a Deus, olhar para nosso Deus e Pai e bendizê-lo. Bendizê-lo. Por quê? Porque o versículo 4 diz: assim como nos escolheu, eleição, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. E também o que Deus Pai fez por nós? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, quando que Deus planejou a igreja? Quando Deus planejou a igreja? O versículo que Paulo escreve isso diz que antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo: bendiga a Deus, porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. E muitas vezes a gente perde essa verdade, que deve aquecer o nosso coração de uma maneira fantástica. Antes da fundação do mundo. E Paulo evidencia isso. Deus escolheu, predestinou e fez para ele um povo, trouxe para ele um povo santo e irrepreensível diante dele. Em nossas orações podemos dizer: Deus, obrigado por me escolher e por ter a oportunidade de estar com você. De estar com você. Essas são bênçãos produzidas por Deus, vou usar esse termo, no passado. Deus na eternidade nos escolheu. Antes da fundação do mundo. O foco nosso hoje, agora é a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. Agora nós vamos ver a bênção do presente. Temos a bênção advinda de Deus Pai, nas regiões celestiais, e hoje nós vamos perceber que agora nós estamos diante de alguns versículos que vai falar de Jesus Cristo e vai mostrar das bênçãos presentes, as bênçãos que partiu de Deus, trazendo Jesus Cristo encarnado no meio de nós.
Perceba a dinâmica desse texto. Deus na eternidade te abençoa, te escolhendo. E no presente Deus traz o seu Filho Jesus Cristo para estar no nosso meio. Para estar no nosso meio. Por isso temos grandes bênçãos que hoje nós vamos ver aqui através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui da seguinte maneira. Paulo ensina nessa grande sentença que além do Pai podemos continuar bendizendo a Deus Filho, as quais as bênçãos Deus Pai conduziu que Jesus Cristo trouxesse para nós. O texto vai dizer que Deus Filho nos trouxe, foi lido hoje em outros textos, redenção. O texto vai dizer que através de Jesus Cristo houve a revelação da misteriosa vontade do Pai, e eu vou explicar isso depois. E o texto diz que através de Jesus Cristo nós fomos feitos heranças de Deus em Cristo Jesus. Então, 3 pontos que nós vamos ver hoje: redenção, que é a obra de Jesus Cristo; revelação misteriosa pela vontade do Pai, e nós fomos feitos heranças de Deus em Jesus Cristo. Outra coisa que eu chamei a atenção é que Deus faz tudo isso para o louvor de sua glória. Nós temos essa sentença na qual Paulo desenvolve isso. Ele fala da obra do Pai, fala tudo que o Pai fez é para o louvor de sua glória. Tudo que Jesus Cristo fez é para o louvor de sua glória. E os últimos 2 versículos, o versículo 13 e o versículo 14, que vai falar da obra do Espírito Santo, que é para o louvor de sua glória. Então, tudo que nós podemos tirar desse texto é para o louvor da glória de Deus. Mas o mais importante é que a gente precisa saber o que Paulo está dizendo para esses irmãos. Eu fiquei imaginando, 3 anos, com certeza ele ensinou isso. Por que na prisão ele parou para escrever isso novamente? Porque nós vamos ver aqui sobre perdão de pecados, remissão. Quem é cristão já há alguns anos, esse termo já é cotidiano, a gente sabe o que aconteceu para nós estarmos usufruindo disso. Para mim, é mostrar e trazer a igreja de volta à centralidade. Para que a igreja foi criada? Para o louvor da glória de Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Muitas igrejas começam a inventar tantas coisas, esquece de adorar o Pai, esquece de adorar o Filho e adorar o Espírito Santo. Fazem tantos movimentos, aparece tanta novidade no culto, e Cristo não aparece muitas vezes. A obra de Deus, a obra do Filho, o Espírito Santo que nos consola, que nos convence do pecado e do juízo, nem aparece. Eu louvo muito a Deus pela igreja presbiteriana, porque ainda segura as pontas, sabe? De não abrir para coisas estranhas, para adentrar no nosso culto solene. Eu sei que, não sei se repararam, está uma tendência de igrejas pintarem ela 100% de preta. É meio estranho. Não sei se é moda. Por que está acontecendo isso? E nós vamos passando por vários ciclos, né? Vários ciclos. E a igreja tem que se manter firme. E Paulo chama a atenção para olhar para o Pai, o Filho e para o Espírito Santo. Deus faz tudo isso para a sua glória. Veja o versículo 6, parte A, para o louvor da glória de sua graça. O versículo 6 diz exatamente isso: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha o que acontece nesse verso, só para a gente se colocar no local certo. Não tem nenhuma ação nossa aqui nesse versículo 6. Tudo partiu de Deus. O que partiu de Deus? A graça.
O texto fala que quem concedeu? Deus. Quem ofereceu de forma gratuita? Versículo 6. Deus. O homem natural, você lembra que eu falei no começo? Que o mundo não sabe adorar Deus, não entende porque nós adoramos Deus. Porque o homem no estágio natural, ele não sabe o que é graça. Deus não concedeu para ele a graça. Deus não concedeu entendimento a ele. O homem natural, ele tira Deus da jogada o tempo todo. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer que por que a faculdade não tira a teoria do evolucionismo? Porque ela não tem outra coisa para pôr no lugar. Porque ela não quer colocar nos livros que existe o criacionismo, para dizer que Deus criou todas as coisas. E procuram outras teorias, mas o evolucionismo continua nos livros, porque o homem não quer aceitar que Deus criou todas as coisas. Versículo 6 diz: para o louvor da glória de sua graça, a partir dele, ele nos concedeu de forma gratuita no amado. As bênçãos não advêm dos nossos méritos, tudo provém da iniciativa de Deus. Por isso eu chamei a atenção, a ênfase é graça, conceder e de forma gratuita, não tem ação nenhuma nossa. O texto diz, graça que Deus concedeu e de forma gratuita. E de forma gratuita. E o texto diz que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem que é o amado do Pai? Seu Filho, Jesus Cristo. Seu Filho, Jesus Cristo. A primeira bênção espiritual que nós vamos ver aqui, partindo de Deus Pai, através de Jesus Cristo, versículo 7, na qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Eu vou ler o versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Uma pergunta que nós podemos fazer para o texto: por que a redenção aparece depois da eleição e depois da predestinação? Primeiro falar da obra do Pai, que Ele te elegeu e te predestinou a estar com Ele, mas para que tudo isso acontecesse, precisava da redenção, precisávamos ser redimidos. Por isso que agora vai aparecer a obra de Jesus Cristo. Deus elegeu e predestinou a estar com Ele, mas precisou Jesus Cristo vir para nos redimir. Essa é a sequência que Deus planejou a igreja. Ele escolhe, Ele predestina e Ele redime a igreja. E Ele redime a igreja. E para a nossa salvação precisamos da obra do Filho, a redenção dos eleitos. E eu quero lembrar você está aqui hoje porque você foi escolhido, predestinado, e nós hoje estamos relembrando ou aprendendo que fomos redimidos através de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a redenção é feita pelo quê? Na qual temos a redenção pelo seu sangue. Perceba que agora, eu falei da obra do Pai, vou usar esse termo, lá em cima. Agora, nós temos a obra do Pai, do Pai, através de Jesus Cristo, na terra. Precisou derramamento de sangue aonde? Aqui. Do versículo 6 ao versículo 13, 12 para 13, nós vamos ver a obra do Filho aqui na terra. Qual que foi a obra do Filho aqui na terra? Ele saiu da toda a sua glória, a Bíblia diz que ele se esvaziou, tornando-se servo,
E como que as bênçãos de Jesus Cristo chegam? As bênçãos de Jesus Cristo chegam na Judéia, no Monte do Calvário. As bênçãos de Jesus Cristo chegam, ele pendurado numa cruz. As bênçãos de Jesus Cristo chegam com o derramamento do seu sangue, mas as bênçãos de Jesus Cristo chegam com a sua ressurreição. Com a sua ressurreição. E Paulo está dizendo para a igreja, é por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Olhemos para Jesus Cristo e também bendizemos a Jesus Cristo. Quando a gente vai falar de Jesus Cristo para alguém que não conhece, nós vamos falar da obra de Cristo. E essa é a obra de Cristo. Eu fiquei imaginando justamente isso, uma igreja que ele ficou 3 anos ensinando, é como se ele fosse fazer um catecúmenos, né? Está ensinando sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito para uma igreja que ele já passou muito tempo falando e ensinando. Precisou novamente ensinar tudo isso. Aonde acontece a obra de Jesus Cristo? Na Judéia, no Monte do Calvário, ele pendurado numa cruz, no seu derramamento de sangue, e quando Cristo leva toda a nossa culpa, o sangue foi derramado sobre nós, ou seja, o povo escolhido, o sangue de Cristo só se aplica nos escolhidos. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Então qual que é a obra de Jesus Cristo? Trazer redenção através do seu sangue, na qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Eu coloquei assim da seguinte maneira: redenção consiste na remissão dos pecados. Remissão significa remoção da culpa depois de ser pago por Jesus Cristo. Assim somos libertos. E se eu não estou enganado, o pastor Nicodemos diz que somos libertos nesse caso aqui da questão dos pecados, na qual envolve a pressão do mundo que nós passamos, somos libertos da morte, somos libertos do inferno e somos libertos do diabo. Somos libertos do mundo, somos libertos da morte, do inferno e do diabo. A obra de Cristo fez isso. Tirou você do mundo, vai te dar a vida eterna, vai tirar você do inferno e vai nos afastar do diabo. Perceba, dá para perceber a obra de Cristo? Quantas coisas nós recebemos? Por isso que Paulo inicia dizendo: bendiga a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração, quando você for orar, você pode orar e decorar isso: obrigado, Deus, porque o Senhor me tirou do mundo, o Senhor vai me dar a vida eterna, o Senhor me tirou do inferno e o Senhor me tirou das mãos do diabo, através de Jesus Cristo. O pecado, a gente sabe que ainda não foi removido de nós, mas o poder do pecado não está mais sobre nós. O poder do pecado não está mais sobre nós. E o texto diz que, versículo 7, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, concedida segundo a sua graça. Paulo mostra novamente essa graça, que essa graça nos alcançou, e essa graça aqui é uma graça salvadora. Essa aqui é uma graça salvadora. E nós encontramos nesse texto Paulo dizendo que nós temos um Deus sábio e um Deus prudente. Um Deus sábio e um Deus prudente. Essa é a graça da redenção, a graça da remissão dos pecados, a graça de pertencer a Deus sobre a eleição, a predestinação. Deus derramou sobre nós, não sobre o mundo, Ele derramou de maneira abundante. O texto vai dizer que a sabedoria, quando o texto fala a sabedoria de Deus, tem a ver com o seu plano. Deus é sábio e planejou constituir a igreja, constituir os seus adoradores,
E o texto diz que Deus agiu com prudência. Tem a ver com qual foi a maneira que Deus utilizou para nos abençoar. E é o que nós estamos vendo aqui. Qual foi a maneira que Deus utilizou-se para nos abençoar? Enviando Jesus Cristo. Enviando Jesus Cristo. O texto diz assim, a partir do verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus derramou a sua graça com toda sabedoria e com toda prudência. Qual foi a grande sabedoria de Deus nesse texto revelado? O seu plano. O seu grande plano. A prudência de Deus tem a ver com como Ele planejou esse plano. Foi um Deus totalmente prudente, tudo organizado, vamos dizer assim, tudo pensado. A gente vai ver, segundo o conselho da sua vontade. Esse é um texto também que mostra, um termo que é usado na teologia, chama economia da Trindade, que o texto mostra que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estão juntos e pensam em nós, numa grande reunião. E Deus olha para Jesus Cristo e fala: no meu plano, você vai precisar estar com eles. Para quê? Para libertar da morte, do diabo, do mundo e do inferno. E Jesus Cristo olha para a gente e diz para o Pai: eu vou. Esse é um texto muito profundo, que nos mostra algumas coisas que muitas vezes a gente é como se deixasse de lado. Eu já sei que Jesus Cristo morreu por mim. Eu já sei que fui liberto do pecado. Eu já sei que não estou mais no mundo. Mas isso tem que estar no nosso coração. A gente tem que mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Paulo fala para essa igreja: olhem para a obra de Cristo e adorem Ele por isso. E para mim o que tem falado muito é justamente isso. Jesus Cristo me tirou do pecado, me tirou do inferno, me tirou da morte, e ainda por causa dos seus atos eu vou estar com Ele, eu vou ter acesso a Ele. Hoje nós temos acesso ao Pai em oração. O véu foi rasgado. Quantas bênçãos nós alcançamos e temos o privilégio de pegar pela obra de Jesus Cristo, porque um dia o Deus sábio olhou para nós e o Deus prudente olhou para nós. Deus olhou para nós. Qual que é a segunda bênção espiritual que nós temos nesse texto? Versículo 9. Vamos ler junto? Versículo 9. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo em Cristo foi desvendado a vontade do Pai. Em Cristo foi desvendada a vontade do Pai. Em Cristo sabemos sobre o plano da salvação. Em Cristo foi revelado o seu plano. Em Cristo nós sabemos qual foi a vontade secreta de Deus, qual foi o mistério da sua vontade. O que acontece quando nós olhamos de forma cronológica a Bíblia? Você lembra que o pastor pregou aqui que Davi não sabia de algumas coisas com respeito a Jesus Cristo? Nós estamos na fase que nós sabemos tudo que Jesus Cristo fez. Davi não sabia. Acho que foi Salmo 5 ou 6 que ele pregou. Davi não teve o privilégio de saber da totalidade da obra de Cristo. Davi tinha um coração arraigado na esperança. E nós hoje sabemos quem foi Jesus Cristo, onde Ele viveu, o que Ele fez. Nós estamos num estágio muito melhor que Davi. Apesar que eu fico deslumbrado quando eu leio Jó, eu já falei isso aqui,
que Jó usa uma palavra de um termo do Novo Testamento. O Jó diz assim, acho que é capítulo 19, pois eu sei que o meu Redentor vive. Como que Jó sabia? Jesus Cristo não tinha vindo ainda, e Jó fala no capítulo 19, pois eu sei que o meu Redentor vive. Mas a revelação, a gente sabe que é progressiva. A revelação é progressiva. O versículo 9 diz justamente isso, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Que propusera em Cristo. E como eu disse, toda essa revelação, todo esse mistério da parte de Deus foi revelado. E nós temos hoje o privilégio de abrir a palavra de Deus e saber todo o plano e toda a prudência de Deus para com o seu povo. A gente crê que esse livro já foi fechado espiritualmente, no que se diz revelação. Ele já está completo. Ele já está completo. Nós temos que olhar, na qual ele finaliza no versículo 13 e 14, que hoje eu vou dar só uma pincelada, mas fala que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é o selo da promessa. O selo da promessa. E nós temos algo muito interessante aqui, porque responde uma pergunta que talvez seria difícil para a gente colocar um posicionamento, mas qual era o plano de Deus? Se eu perguntasse, qual que era o plano de Deus? Olhando para esse texto. Deus um dia parou com a sua sabedoria e com sua prudência. Qual foi o seu plano? Qual o fim do seu plano? Para que ele fez tudo isso? Eu gostaria que você guardasse isso. O versículo 10 fala qual que é o plano de Deus na totalidade. Qual que é o plano de Deus na totalidade? Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Nele, digo, na qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Lembra que eu falei? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conforme o conselho de sua vontade. Nós cremos na Trindade. Nós cremos na Trindade, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um. É difícil explicar isso, né? Dá trabalho. Eu quando falo para os meninos, eu gosto de um texto também de Gênesis, quando a gente tem que pensar na Trindade, e a gente já vê a Trindade acontecendo ali em Gênesis. Tem um versículo 16, que eu não sei se é do capítulo 1 ou do capítulo 2, o texto diz assim, está no plural, façamos nós o homem. Quem que fez o homem? O texto está dizendo, façamos nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Já estavam presentes na criação, quando nós fomos eleitos e escolhidos, antes da fundação do mundo. Os três já trabalhavam. A diferença nesse texto é nos mostrar que Deus olhou para o Filho e falou, você vai se encarnar e viver no meio deles. Para quê? Para redimir eles, a qual eu escolhi, para redimir do pecado, para libertá-lo da morte, né, do mundo, do diabo e do inferno. Do diabo e do inferno. Então, o mistério é o plano de Deus de salvar os seus. Isso acontece segundo o seu querer. Deus decidiu na eternidade eleger um povo para o louvor de sua glória, e esse povo não é só Israel.
Olha a expressão no verso 12 e no verso 13. Paulo diz assim: a fim de sermos para o louvor de sua glória. Aí Paulo diz: nós. Quando Paulo fala nós, ele está falando dele, da linhagem de ser judeu. Mas aí no versículo 13, o 12, ele diz: a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. O judeu, né, tinha toda essa revelação, vinha se falando de Jesus Cristo, e que também, agora eu uso o termo vós. Quem que é o vós aqui? Os gentios. Paulo está falando, Jesus Cristo veio para os judeus, e os judeus não entenderam, achou que a obra de Cristo era só a questão terrena, que viria um grande rei que ia resolver todo o problema. Aí quando veio o seu grande rei pendurado no madeiro, no Calvário, na cruz, fala, esse não é o Cristo que nós estávamos esperando. Mas Paulo diz, 13, e que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Santo Espírito da promessa. O versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nele digo, na qual também fomos feitos herança. A terceira bênção que a gente pode encontrar aqui é justamente essa bênção, de sermos herança da parte de Deus ao Pai. Jesus Cristo nos proporcionou isso, a questão de sermos herança. Sermos herança. Em Cristo fomos feitos heranças de Deus. Esse é o plano de Deus, levar todos nós para estar com Ele. Por que Jesus Cristo fez tudo isso? Para um dia estarmos juntos. E uma vez eu falei com os adolescentes também, eu acho que eu já falei aqui na igreja também, o que é vida eterna? Se alguém perguntasse para você, o que é vida eterna? O que a gente responderia? O que é vida eterna? João capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, no senso comum a gente fala, vai ser legal porque eu vou viver eternamente, né? Sim, para todo sempre. A vida eterna, o princípio da vida eterna não é essa, o princípio da vida eterna é estar com Jesus Cristo. A vida eterna não é falar, vou ter tempo agora, não preciso nem olhar mais para o relógio, não. A vida eterna é estar com Jesus Cristo. Somos herança. Um dia estaremos plenamente com Jesus Cristo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ser herança da parte de Deus é mais uma bênção, porque Deus nos predestinou para estar com Ele segundo o conselho da sua vontade, com um propósito para o louvor de sua glória. Para o louvor de sua glória. Então eu gostaria de concluir e lembrar os irmãos que a obra de Cristo foi isso, nos redimir, na qual, para haver essa ação de Cristo, teve que haver derramamento de sangue, remissão dos pecados, e em Cristo nós conhecemos a vontade do Pai, foi mostrado qual é a vontade do Pai, foi concedida a sua graça, e a terceira bênção é Deus nos fez herança dele. Fez herança dele. E nós só nos tornamos a herança dele porque eu gosto sempre de acrescentar, na verdade, muitas vezes as pessoas olham para Cristo na cruz, e de vez em quando param por aí. Muitas vezes a gente fala Cristo na cruz, e esquece de acrescentar mais um pouquinho: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E se Cristo não tivesse vencido a morte,
nós não venceríamos também a morte. A obra de Jesus Cristo teve que ser completa. Não foi só pagar os nossos pecados. Jesus Cristo teve que vencer a morte, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Essa é a obra de Jesus Cristo. Fomos feitos herança. Qual que é o grande desafio nosso? Queria concluir dizendo: olhar para a obra do Pai, olhar para a obra do Filho, olhar para a obra do Espírito Santo e bem dizer. Versículo 3 diz: bendiga Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e saber quais foram as ações de cada um. Eu preciso bem dizer. Segunda coisa que eu quero dizer para concluir: precisamos viver de maneira que nos apresentemos irrepreensíveis perante a Ele. Deus não fez toda essa obra para... Nós somos muito criticados por crermos na eleição. Algumas pessoas não entendem e põem em dúvida essa questão. Se eu sou eleito, se eu sou predestinado, então eu levo a vida do jeito que eu quero. Que eu já estou salvo, Jesus Cristo já pagou o preço. Mas o texto diz que nós precisamos apresentar diante dele irrepreensível. E o que mostra que eu sou eleito, que eu sou salvo, é minha vida também. Ela tem que condizer com a obra de Cristo sobre a minha vida. É uma matemática exata. Cristo te alcançou, sua vida é diferente. Vamos escorregar, vamos pecar. Eu não vivo no pecado. Eu não posso viver no pecado. A obra de Cristo não me dá vazão a isso, a fazer o que eu quero. A obra de Cristo faz com que eu me quebrante ainda mais, em saber que um dia o Deus Pai olhou para o seu Filho e enviou o seu Filho para nos salvar. Então, viver de maneira que nos apresentemos irrepreensíveis perante Ele, assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Está no versículo 4 isso. Uma forma de vivermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Precisamos também saber que todo ato provém de Deus, portanto precisamos saber, conhecer e experimentar a sua vontade. Precisamos disso. E eu coloquei em quarto ponto aqui, concluindo, precisamos viver de forma apaixonada, esperançosa, pois somos feitos heranças com a garantia que é o Espírito Santo. Versículo 13 e 14 diz isso: e que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa semana eu estava falando com o pastor Francivaldo. Eu falei: pastor, vou pregar nesse texto. Aí ele falou: Chico, toma cuidado para você não falar bobeira. Ele falou desse jeito. Com respeito ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não sela. Ele falou: toma cuidado para você não falar isso. O Espírito Santo não sela. O Espírito Santo é o selo. O próprio Espírito Santo já é o selo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. E termina o texto de novo dizendo: em louvor de sua glória. Lembra que eu falei que ia dar uma pincelada aqui sobre o Espírito Santo? Essa é a obra do Espírito Santo. Ele é o próprio selo. Ele é a própria garantia na qual nós podemos ter esperança e saber que nós somos heranças do Senhor. Herança do Senhor. E que Deus assim nos abençoe e que a igreja possa ter entendido a explanação desse texto e com isso glorificar a Deus. Volto a dizer, o que me impactou é relembrar que a obra de Cristo me tirou do mundo, vai me libertar da morte, vai me libertar do diabo e vai me libertar do inferno. Amém? Vamos orar? Dá alguns instantes para você estar orando, depois eu oro. Fale com Deus sobre essas verdades.
aquilo que te chamou a atenção, agradeça a Ele e que possamos assim ter uma semana abençoada diante de Deus. Convido a equipe de música, vamos cantar a música Ajuntamento. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz